tudo bem? Vocês já falaram com o irmão que estão do lado, já deram bom dia? Glória a Deus. Por favor, abram a Bíblia de vocês no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Glória a Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 13. Quem achou diz, eu tenho uma palavra. Glória a Deus. Porque se viverdes conforme a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Só até aí, irmãos. Aqui em Romanos, possivelmente no capítulo 8, Paulo ele faz muita semelhança a respeito da morte e a vida. Principalmente nesse trecho que eu acabei de ler para vocês. Paulo ele diz que se viver através da carne, vocês morrerão. Mas se for através do Espírito, vocês viverão. Mas o interessante disso tudo é que Paulo ele começa a nos trazer como é tão interessante estar mortificado em Cristo. E Paulo, ele foi muito participante dessa mortificação em Cristo, que ele conseguiu nos repassar tudo isso que ele sentia por dentro. Coisa que os apóstolos, por mais que viveram com Cristo, eles não conseguiram transmitir totalmente essa expressão de estar mortificado com Cristo. E o interessante nisso é que Paulo ele fala que se viver através da carne, tu morrerás, mas se viver através do Espírito, tu estarás vivo. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia agora, no livro de João 5:25, 5:24. Cinco 24 diz: verdadeiramente vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê, naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não estará em condenação, mas passou da morte para a vida. Verdadeiramente vos digo, vem a hora, e é agora, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, o que a gente achamos interessante é que João, ele nos traz que para a gente ouvir a voz do Filho de Deus, a gente precisa estar morto. A gente precisa estar totalmente mortificado em Cristo. Eu tive uma experiência que quando eu conheci ao Senhor, eu conheci em um lugar totalmente religioso. Totalmente religioso. E todas as pregações que saíam do altar era ligado às dificuldades que você teve nessa semana. Acredito que se eu perguntar a qualquer um de vocês que estão aqui, se essa semana foi dificultoso, todo mundo vai dizer foi. Foi luta, foi dificuldade. Mas toda vez que saía uma palavra direcionada do púlpito, era a respeito às dificuldades que os irmãos passaram durante a semana. Então aquilo ali abastecia algo que a gente tem por dentro. Porque a gente passa toda essa dificuldade e a gente quer chegar e ouvir de alguém, ou até mesmo do Senhor, que aquela luta vai passar, mas eu te asseguro que não passa. Porque Jesus ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quando Jesus ele fala isso, ele está concretizando o que Paulo diz. Elcio, quando abriu o culto, ele citou o versículo de Romanos 8:37, que Paulo ele começa a recitar
pode vir nudez, pode vir dificuldades, pode vir o que for, mas nada nos separará do amor de Cristo. Então Paulo ele traz o essencial, que é o amor de Cristo. Quantas vezes a gente vê pessoas trazendo murmurações porque eu não aguento mais tanta luta, tanto isso, tanto aquilo, porque quando a gente passa a olhar aos nossos olhos que a gente precisa estar mortificado em Cristo, essas lutas a gente nem liga, nem dá a mínima. Porque quando a gente está mortificado, a gente não percebe nem essas situações. Só quando a gente está ligado à carne. Aí a gente começa a murmurar, achar ruim, achar que Deus não está junto conosco. E com tudo isso aí, eu trago para o livro de Salomão, Eclesiastes. Salomão ele faz uma menção muito grande a respeito da morte. Salomão ele primeiro diz que é mais precioso a morte do que o nascimento. E com tudo isso a gente entende que o nascimento a gente já nasce inocente perante o Senhor, correto? Nós já nascemos inocentes perante o Senhor, mas quando a gente está mortificado em Cristo, a gente continua inocente perante a Ele, porque a gente está totalmente direcionado a Ele. Aí Salomão fala assim: é mais importante que nós vamos a uma casa que tem luto, do que uma casa que tem festas. E aí a gente começa a entender que numa casa que tem luto, se tem luto é porque alguém morreu. E todos os irmãos, acredito que todos nós já fomos a um enterro de alguém, de um ente querido, de um parente. Por mais que a pessoa pode ser ruim como for, mas no enterro dela você não vai ver ninguém falar mal dela. No enterro dela, a pessoa pode ser ruim, pode ser a pior pessoa. Você não vai ver ninguém dizer, todo mundo vai achar uma qualidade nessa pessoa. Ela pode ser a pior do mundo, mas ninguém vai falar mal. E numa festa, você se acaba todo, faz uma festa, né? Chama as pessoas que você acha que está no seu convívio íntimo, e depois dali, as más conversações. Por isso que Salomão fala que é mais interessante você ir a um enterro do que você ir numa festa. Quando eu entendi isso, eu acho que nem Liane entendia isso, porque eu sempre falava, eu tenho horror a comemorar o aniversário, eu não quero, eu não gosto. E ela nunca entendeu isso. Para mim, é mais vantagem eu ir trabalhar do que fazer uma festa. E aí eu entendo que na casa onde tem luto, é uma reflexão daquilo que a gente não vê mais. Porque só tem um corpo lá, só tem um pó. Então a gente passa a ter uma reflexão de uma pessoa que a gente não vê. E a gente começa a entender isso nos olhos de Cristo, que o Senhor ele estava numa cruz, pendurado numa cruz. Ao lado dele tinha um malfeitor, do outro lado um outro malfeitor. Mas eles começam a brigar entre si, porque um dos malfeitores ele vira para Cristo e faz a mesma proposta que Satanás: tu não és o filho de Deus, pula daí dessa cruz, sai daí. E o outro fala: não fale assim. Não fale assim, porque nós estamos pagando o que a gente fez, mas esse homem é inocente. Mas o interessante disso é que o homem vira para Cristo e fala assim: Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim. Aí o interessante é que o Senhor tem o que para lembrar daquele homem? Apenas que ele defendeu ele? Ou o Senhor entendeu que antes mesmo dele ter uma morte física, ele já estava morto, porque ele enxergava o verdadeiro Deus ao lado dele. Glória a Jesus. Então a gente começa a entender que é necessário a gente ser mortificado em Cristo. Quando a gente começa a ser mortificado em Cristo, pode vir as dificuldades, pode vir as lutas, a gente se aborrece, mas a gente lembra que quando a gente está morto, a gente está sensível a ouvir a voz dele, a ouvir o querer dele, a ouvir o que ele quer falar conosco. E João ele fala em dois sentidos. Primeiro João fala: haverá um tempo que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. João ele fala isso, mas quando a gente lê o contexto, a gente vê que João está falando da ressurreição. Mas o Espírito falou ao meu coração que este é o tempo que os mortos ouvirão verdadeiramente a voz de Deus, a voz de Cristo. Porque a gente está vivendo em um tempo em qual
ou o Espírito nos ministra para a gente viver, ou a gente vai continuar cada vez mais sendo ultrapassados e parando no tempo. Hoje a gente vê que a igreja está totalmente atrasada. A gente vê que a palavra, ela é vida. Todos nós sabemos que a palavra, ela é totalmente viva, e ela é vida. Mas a palavra, ela só pode ter vida, ela só pode construir uma vida dentro dela após a morte de Cristo. Quando Cristo morreu, tudo que estava escrito passou a viver, porque passou a ser direcionado a Ele. E a cruz é o símbolo da morte. Para muitos a cruz seria um símbolo ruim, mas foi um símbolo no qual o Senhor usou para construir a autoridade dele sobre todos nós, porque quando Cristo morre, ele passa a ser o direcionador do mundo espiritual, ele passa a ser o direcionador do mundo físico e psicológico. Então você vê que a morte foi totalmente necessária para Cristo. Quando a gente chega no livro de Levíticos, a gente vê que para ser perdoado um pecado, tinha todo um ritual. Tinha 2 bodes, e Arão ele tinha que botar a mão na cabeça de um bode e falar a imundícia do povo, e o outro bode ele tinha que ser morto. E o povo era perdoado através daquele ritual. Mas no outro dia já pecava novamente. No outro dia já voltava às mesmas práticas. Então o ritual era feito uma vez por ano. E em Ezequiel está escrito, Ezequiel diz que toda alma que pecar, essa sim morrerás. Então, ou seja, uma vez por ano era perdoado todos os pecados da nação de Israel, e no outro dia eles estavam designados à morte. Só que Cristo ele veio direcionado a morrer. Por isso que Cristo diz que uma semente, para ela gerar vida, ela precisa morrer. Toda semente, se você pegar uma semente e colocar aqui em cima, não vai fazer efeito nenhum, mas quando ela é colocada no barro, ela é colocada na terra, ela morre, depois ela gera vida, e gera vida abundante, porque são muitos frutos. E assim tem que ser a nossa vida em Cristo. A gente tem que entender que a gente precisa ser como uma semente. A gente não precisa brilhar, a gente não precisa ser exaltado de nada, a gente só precisa ser uma semente para ser morto em Cristo. Quantos estão buscando ser estrelas? Quantos estão buscando ser vistos? Estão mortos fisicamente, não espiritualmente. Porque eles começam a conhecer, eles começam a buscar através de um conhecimento, não através do Espírito. E a gente começa a entender que a morte ela é necessária para a vida de um cristão. A morte é necessária para a vida de um filho de Deus. E quando a gente lê em Hebreus ele fala que não necessita mais de sangue de bode, nem sangue de novilho, nem sangue de bois, não necessita mais disso para ser perdoado o pecado, porque o sangue dele foi derramado na cruz, um sangue puro, um sangue inocente. E Hebreus fala totalmente que ele nos perdoou perpetualmente, ou seja, para sempre. Ou seja, não era um pacto que era feito em um dia e no outro dia já estava condenado. Mas Cristo, quando ele morreu na cruz, ele nos perdoou de uma forma que foi passado de gerações e gerações e gerações. Quando eu começava a ler, que conhecia o Senhor, eu começava a perguntar ao Senhor por que seria necessário a morte, porque eu não entendia porque era necessário de Cristo morrer. Cristo poderia ser arrebatado, o corpo de Moisés não foi achado. Algumas pessoas dizem que ele foi arrebatado. Eu creio que se o corpo de Moisés fosse achado, até hoje viraria um templo, até hoje. Mas Cristo, foi necessário ele morrer para que o corpo dele vire o nosso templo, para que a gente seja direcionado através da morte que ele conquistou. E aí a gente começa a entender que o próprio escritor Hebreus, ele diz que há um testamento. A Bíblia ela é todo um testamento. E tudo isso, todo esse testamento, ele só poderia funcionar após a morte do testador. Nenhum testamento ele é válido enquanto o testador está vivo. Aí Cristo morre, aquele testamento ele passa a funcionar porque a palavra ganha vida, e o testador ele volta novamente porque ele ressuscita, para ele ver que está tudo sendo concretizado nele.
E na ressuscitação dele, ele traz algo muito interessante chamado graça. Um favor que a gente tem direito. Quantas vezes a gente perde algo através do Senhor, porque a gente nos culpa, porque Satanás ele sopra em nossos ouvidos, que a gente não é digno de estar na presença dele por causa das nossas imundícies. Mas o sangue que foi derramado na cruz foi em vão? Há muito tempo eu não deixava que o Espírito fluísse dentro de mim, porque eu vivia aprisionado nas minhas culpas. Eu chegava para o pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, porque a gente começa a buscar uma santidade que a gente não vai achar, porque a santidade é Ele. Se essa santidade, ela não ser encontrada no nosso interior, a gente não vai achar ela externa. Não adianta a gente querer fazer voto com o Senhor, como o pastor falou, não adianta a gente jejuar para a gente parar as nossas más práticas, e depois de um tempo voltar tudo novamente. Mas quando o fogo dele ele é consumido dentro de nós, a gente não consegue voltar mais. Não tem como olhar mais para trás. Foi por isso que Pedro falou: Senhor, para onde é que eu vou? Não tem como mais. Não existe mais olhar para trás. Quantas vezes você diz assim: não, eu vou dar um rolê no mundo e volto. Quantos já pensaram isso? E quando vai pisar o pé fora, parece que vem um furacão de lá e volte. Porque o Senhor ele está dentro de nós para nos direcionar à morte que ele sofreu. E isso dói muito, porque uma morte, ela dói porque os nossos parentes choram, porque ele não entende que você está morto. E ele começa a querer te crucificar, porque você está morto e eles não entendem essa morte. Os nossos amigos também não entendem. Uma vez eu conversando com uma amiga minha, ela disse assim: Alisson, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Só que ela teve medo de morrer enquanto ela não encontrava a vida. Ela pensava assim que uma morte física era totalmente desastroso para ela. Hoje ela já tem uma outra concepção. Ela fala: eu encontrei a vida, então eu não tenho medo da morte. Então, quando a gente encontra a vida, o que fez todos os discípulos, após Cristo morrer na cruz, surgiu toda aquela perseguição. Cristo se apresentou a eles, não a todos. O que fez eles trazer para aquele povo um Cristo ressuscitado, um Cristo que o povo viu morto. O que fez eles testificar aquilo ali, sabendo que eles poderiam ser mortos por causa daquilo, só que eles não tinham medo da morte física. A morte física poderia ser uma consequência daquilo que eles estavam trazendo. Você vê que quando começa a perseguição, Filipe morre, e aí começa, Estevão morre, e aí começa, mas para eles aquilo ali não fazia sentido de dor. Para eles aquilo ali era algo que, se tivesse de acontecer, iria acontecer. Porque Roma levantou a igreja católica? Porque eles não conseguiam deter aqueles que serviam a Cristo. A única forma de Roma deter aqueles que serviam a Cristo é ameaçando de matar, ameaçando de morte. Mas eles não tinham medo da morte, porque existia neles a vida. Então isso seria só apenas consequência. E você vê que em Atos 7, Estevão ele começa a se defender perante aqueles homens. E quando Estevão ele começa a ser apedrejado, Estevão em momento nenhum ele disse assim: Senhor, manda fogo do céu e mata esse povo. Se fosse a gente faria isso, né? E Estevão ele começou a dizer: Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. E Estevão ele vê o céu se abrindo e vê o Pai ao lado do Filho. E ele viu o Senhor glorificado. Ele não viu o Senhor de uma forma terrena. Ele viu glorificado, coisas que alguns dos apóstolos não pôde ver enquanto eles ministravam aqui na terra. E aí a gente começa a entender que a morte ela é apenas uma consequência. É algo que a gente não precisa ter medo, mas a gente precisa buscar uma morte espiritual, uma morte ou seja, mortificado em Cristo. Quantas vezes isso nos atrapalhou? Quando a gente acha que está super espiritual, vem algo e dá uma bicuda na gente, e a gente começa a chutar o pau da barraca, e aí acha que o Senhor não está com a gente, e é
aquela tribulação toda, e o Senhor ele começa a usar tudo aquilo ali para mostrar que a gente precisa estar mortificado nele, para aquilo ali não surgir efeito em nós. Veio uma série de coisas me acontecendo desde o início de janeiro, uma série de coisas, e eu o tempo todo sempre esteve em paz, porque quando a gente entende que essa série de coisas que nos acontece é para cada vez mais ser derramado porções e porções do Espírito sobre nós, a gente não se preocupa no que está por vir. A gente não se preocupa se deu certo ou se deu errado, a gente não se preocupa. A gente apenas se preocupa, o que a gente tem que se preocupar é em alimentar o Espírito cada vez mais. É sempre buscar do Senhor, como o pastor pregou, é buscar do Senhor, Senhor, isso daqui foi a tua mão, até mesmo para um conserto, ou não? E o Senhor, ele vai te mostrar, porque a própria Bíblia diz que nenhum mal virá sobre os profetas e os servos, sem que o Senhor não mostre antes. E isso é tão notório no que a gente está vivendo hoje, que parece que 2019 trouxe um peso. Olha quanta coisa aconteceu no Brasil, quantas pessoas mortas, quantas coisas que a gente tenta entender o que houve. A gente só consegue enxergar que uma geração adâmica está abastecendo o país que era para uma geração espiritual estar abastecendo. Ou seja, toda geração adâmica está fazendo aquilo que era para nós estar fazendo. As pessoas, é mais fácil de ser ajudada por uma pessoa da rua do que um irmão dentro da igreja. Isso é notório. As pessoas procuram um aconselhamento de uma pessoa de fora, mas tem medo de procurar um aconselhamento de um irmão da igreja, porque aquilo ali pode gerar uma má conversação e gerar uma fofoca. Isso é muito notório aonde nós estamos vivendo. Ou seja, o princípio, ele está longe. O princípio que era para a gente ser resgatado cada dia que passasse, está longe. Hoje a gente não precisava estar pedindo dízimo e ofertas, porque isso deveria ser natural. Na época dos apóstolos, a Bíblia fala que as pessoas vendiam o que tinham, as pessoas pegavam o que tinham e colocavam sobre os pés dos apóstolos. Mas a Bíblia não fala que os apóstolos mandavam elas vender ou que pedia. Ou seja, era natural, porque quando eles começaram a entender que eram mortificados em Cristo, o material era nada para eles. O material era só uma consequência para alcançar outras pessoas. Quantas pessoas com fome, e a gente podendo ajudar, a gente não ajuda. Quantas pessoas necessitam de algo, e a gente precisa ajudar, e a gente não ajuda. E aí a gente começa a entender que a mortificação de Cristo não está em derramamento de poder, não está em derramamento de pular, não, a mortificação de Cristo é você se colocar no lugar do seu próximo, é você se perguntar como é que ele está, é você se perguntar, é você oferecer algo como gratidão sem esperar nada em troca. Foi por isso que Cristo, você nunca vai ver Cristo aborrecido com os discípulos, nem com ninguém, porque ele nunca pedia nada em troca, e tudo o que ele fazia de bom coração. Ele não esperava, porque quando você faz algo esperando algo em troca e aquela pessoa ela não faz isso, aquilo ali traz um desânimo, traz um desconforto para você, que acaba matando aquele sinônimo de gratidão que você tem dentro de ti para ajudar outras pessoas. Então a gente começa a entender que a mortificação em Cristo, ela vai além de ser super espiritual. Ela vai além, e nos tempos de hoje, a gente precisa trazer pessoas para o nosso meio, através da mortificação em Cristo, que é ajudando o próximo, é alcançando o próximo. Quantas pessoas entraram e saíram aqui da igreja, e a gente, mesmo não tendo o convívio, a gente tem todas essas pessoas no grupo, no WhatsApp. É fácil, é só mandar uma mensagem: irmão, como é que você está? Você está se sentindo bem? Está acontecendo alguma coisa? Porque isso não cabe ao pastor somente, isso cabe a todo o corpo, cabe a todos nós, se preocupar com o próximo, até porque, além da gente ser um corpo, a gente é uma comunidade, e uma comunidade ela vive totalmente unida. E aí a gente começa a perceber que na passagem de Lázaro,
Jesus foi ressuscitar Lázaro. Porém, Jesus, ressuscitando Lázaro ou não, Lázaro tinha que morrer. Porque ele não ia viver até os tempos de hoje. Ele não era imortal. Então, se Maria e a outra irmã de Marta, se Maria e Marta, elas entendessem que estar morto em Cristo é o suficiente, elas nem iriam apelar a Jesus para ressuscitar Lázaro. Porque quando Jesus falou assim, vou ressuscitar ele, aí ela fala assim, eu já sei, no grande dia, isso aí eu sei, mas eu queria ele vivo agora. Só que o interessante é que no grande dia é mais valioso do que agora, né? E aí você começa a entender que a visão deles era totalmente carnais. É como Paulo falou, a pessoa que alimenta a carne, ela é morta na carne, mas a que alimenta o espírito, quantas coisas é direcionada do espírito, e a gente não consegue entender, porque a gente ainda não está vivenciando isso para ser discernido. Eu estava ali sentado e estava conversando com o Senhor, e pedindo um direcionamento para começar. E quando eu estava, antes de vir, de manhã, mais cedo, o Senhor, Ele me deu essa palavra em Romanos 8, e eu estava ali sentado, e Elcio, ele subiu aqui, com um direcionamento também, porque glória a Deus, a gente mantém uma visão espiritual, e Elcio, ele abriu a Bíblia em Romanos 8, e isso surgiu um efeito muito grande, porque o Senhor me confirmou, que é uma única visão, é uma única orientação, e aí a gente enxerga, que a gente precisa manter essa visão, a gente precisa manter esse ambiente. Hoje mesmo, se não tivesse palavra, o culto poderia acabar que estávamos abastecidos. Mas também, por mim, o culto poderia virar à noite aqui, que ia ser maravilhoso. Quantas vezes a gente fica com pressa de ir para casa, né? Para os nossos afazeres. E o Senhor, às vezes, Ele quer atingir o teu íntimo, o teu coração. E me veio uma palavra do Senhor que diz em Lucas, que diz assim, lembra quando Ele nos explicava as Escrituras, e o nosso coração ardia como fogo. Isso é muito lindo. Eu consigo imaginar os discípulos e os demais que o seguiam Cristo, sentado ouvindo Jesus, Ele direcionar a palavra que Ele lia para Ele, porque era tudo confirmado nele. E isso aí era gerado como um fogo dentro do coração. Quantas vezes você já ouviu a palavra queimar dentro de vocês? É o mesmo sentimento que o escritor de Lucas disse. Lembra quando ele nos explicava as Escrituras, e isso ardia dentro de nós. Então, quando a gente começa a direcionar tudo a isso, a gente entende que cada vez mais a gente procura ser mortificado. Aí Paulo fala assim, todos os dias somos entregues como ovelha ao matadouro. Antes, eu entendia que todo dia a gente era entregue ao maligno para que ele nos matasse, né? Mas eu entendo que todos os dias o Espírito está disponível a entrar em você. Todos os dias você está direcionado à morte dele, para que o Espírito possa habitar totalmente em você. Aí Paulo fala, hoje eu entendo, que todo dia somos entregues à morte, como ovelhas ao matadouro. E aí, quando Pedro, ele tentou impedir que Jesus fosse morto, Jesus olhou para Pedro e falou, Satanás está dentro de você, porque você quer impedir que eu morra? Você não sabe nem quanta coisa vai acontecer depois que eu morrer, e você está tentando impedir. E Pedro foi totalmente almático, ele teve uma visão totalmente almática disso. É como a gente passa a agir quando a gente não controla o Espírito. Um outro ser, ele vai ser controlado dentro de nós, que é a nossa alma. Quantas vezes a gente quer passar na frente de um líder, quantas vezes a gente quer passar na frente de alguém, porque a gente acha que a gente precisa ajudar, e o Senhor, Ele está dirigindo aquilo ali. Isso é muito complicado. Uma vez um irmão falou comigo, que tinha uma senhora que estava passando uma certa necessidade, e ele falou assim, vou ajudar a senhora, assim que eu receber o dinheiro, eu vou dar uma quantia à senhora, para a senhora comprar o alimento. Rapaz, quando esse irmão recebeu o dinheiro, a mãe dele sofreu um golpe, né, de saidinha, e ele perdeu todo esse dinheiro. Aí ele falou assim, não,
já sei agora. Isso aí é Satanás não querendo que eu dê o dinheiro a essa mulher. Eu vou dobrar. Se eu ia dar tanto, eu vou dar o dobro. Quando ele falou isso aí, o pneu do carro furou e aconteceu centenas de coisas. Ele falou, não, agora eu vou orar. Que negócio é esse? Quando ele foi orar, o Senhor falou assim, você quer tirar do vento aquilo que eu estou tratando? Então, às vezes, a gente quer ajudar pela nossa alma, né? A gente quer entrar na frente, a gente quer fazer, a gente quer servir de alguma forma, mas a gente não pergunta ao Senhor, a gente não sabe o que o Senhor quer com aquilo, né? Quantas vezes a gente tentou ajudar uma pessoa e não conseguiu? A gente não sabe o que o Senhor está tratando, porque é muito perigoso você querer ultrapassar aquilo que Deus está fazendo. Então, olhe quanta coisa aconteceu. Então, quando ele orou, o Senhor falou com ele, não se meta, deixe comigo aqui. Ou seja, depois de toda aquela situação que o Senhor colocou a irmã onde estava, aí o Senhor começou a trazer algo para a irmã, começou a trazer ajuda, a trazer pessoas, e foi algo totalmente diferente, porque a casa dela encheu de uma forma que ali a gente viu a mão do Senhor. Ou seja, às vezes não é Satanás, irmão. Às vezes é o Senhor. A gente tem aquela mania de tudo culpar Satanás, né? E às vezes é o Senhor, né? Coitado dele, a gente culpa tanto ele, mas às vezes é o Senhor. Quanta coisa, quando me aconteceu algumas coisas, e um cunhado meu, sempre ele falava assim, isso aí é o inimigo, rapaz. Isso aí é o inimigo. Chegou um momento que eu estourei com ele, que eu não aguentei, eu falei, para com isso, véio. Tudo é o inimigo, deixa ele lá, rapaz. A gente não sabe se é a mão do Senhor querendo algo, como o pastor mesmo disse a respeito de Brumadinho, ali é um lugar que estava sobre uma ilegalidade. Quantas vezes a gente comete uma ilegalidade, a gente dá direito a Satanás habitar naquilo ali, mas foi a gente que cometeu, foi a gente que abriu a porta para aquilo ali. Você vê que isso é tão notório, que quando Abraão ele mente, falando a respeito da sua esposa, aí veio Isaac, mentiu também, Jacó, fama de trapaceiro. Olha como isso foi passando de geração a geração, porque Abraão abriu a porta, ele deu legalidade para que Satanás habitasse naquela área da vida dele. E quantas vezes a gente permite isso? Hoje mesmo, quando eu estava vindo, Liane estava dirigindo, estava a 80 na BR, a BR é 80, né? Eu falei, Liane, eu vou descer do carro e vou sair correndo, que eu vou chegar mais rápido, porque eu não aguento não. Bota 100 nesse negócio aí, Liane, não, vai ficar 80. Olhe como a gente, sem pensar, a gente permite que isso aconteça em nossa vida. Aí a gente coloca 100 numa via de 80, aí Satanás, a gente deu legalidade para ele agir naquilo ali, aí acontece um acidente, aí a gente quer culpar ele, sendo que foi a gente que permitiu aquilo ali. Então a gente vê que é a gente que abre as portas para ele, é a gente. Quantas vezes a gente usa aquelas mentirinhas bobas que a gente acha que não vai surgir efeito, e aquilo ali depois vira uma cratera, né? Porque às vezes a mentira, ela tem que ser abastecida com outra, e depois vira verdade. E aí a gente começa a acreditar que a mentira, ela virou verdade. Então é muito perigoso a gente se comportar dessa forma. E se a gente não se controlar, a gente erra mesmo. Uma vez a gente foi com um pastor, logo quando a gente conheceu o pastor, a gente foi na chácara, não foi? E aí a gente pegou essa linha verde aí, eu estava dirigindo, o Silas estava dirigindo outro carro e o pastor estava dirigindo o carro dele. A gente chutando, 110, 120, 130, quando eu olhava para trás, cadê o pastor? O pastor lá no fundo, eu falei, que isso? Aí toda hora eu ligava para Silas, e dirigindo, Silas, encosta o carro, embora esperar o pastor. A via era 60, irmão, e a gente botando 100, 120, 130, toda hora a gente ligava para Silas, bora esperar o pastor. Depois foi que eu vim entender que aquilo ali a gente estava dando legalidade de uma forma ao inimigo, que o carro poderia capotar ali e a gente perder o nosso direcionamento com o Senhor, porque a gente estava dando legalidade àquilo ali. Mas é muito difícil controlar isso, viu, meu irmão? Principalmente a velocidade. Mas glória a Deus que isso vem trazendo cada vez mais um consciente para dentro de nós.
E a gente passa a ser um espelho, né? E a gente também começa a entender que ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui é super-herói. A gente só precisa ser morto cada vez mais. E para finalizar, eu só vou ler uma parte aqui no livro de Hebreus. Vou ler um trecho aqui, Hebreus 9, capítulo 13, que diz assim: se de fato o sangue do carneiro e o sangue de touro, quando aspergido, e as cinzas de bezerra limpam os impuros, segundo a carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para que sirvais ao Deus vivo. Por isso ele é o mediador de um novo pacto, para que por meio de sua morte houvesse remissão das transgressões cometidas sobre o primeiro testamento. E todos quantos foram chamados recebam a realização da promessa da herança eterna. Porque se há um testamento, o mesmo deverá ser comprovado com a morte do seu testador. Glória a Jesus. Tudo isso daqui faz sentido do que falamos. Ou seja, Cristo, ele precisava ser morto para que no futuro ele ressuscitasse e para que ele desse legalidade para que a gente usufruísse aquilo que a gente está vivendo hoje. Porque precisou da morte para que a gente pudesse ter vida. Precisou da morte para que a gente pudesse ter um direcionamento. E precisou da morte para que a gente voltasse no princípio, que o princípio sempre foi Ele. Como o irmão mesmo trouxe, a primeira oferta do Senhor foi no princípio, foi o primeiro de tudo. Ou seja, para a gente voltar ao princípio, a gente precisa morrer e trazer o princípio para dentro de nós. Os irmãos podem levantar para a gente fazer uma oração? Pai, muito obrigado por tudo que foi semeado aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo que foi construído aqui, meu Pai. Muito obrigado pela Tua vida sobre este lugar, Senhor. Muito obrigado pela Tua atmosfera, Senhor. Muito obrigado pelo esse entrosamento entre o céu e a terra, Senhor. Muito obrigado porque conseguimos entender, Senhor, que é necessário a morte para que seja gerado a vida, Senhor. Senhor, rasga o nosso coração para que temos sede e fome de Ti, meu Pai. Que este culto não permaneça apenas aqui, Senhor, mas esse culto ele permaneça em todos os dias da nossa vida. Que podemos viver perante a Ti, meu Pai. Queremos entender que no princípio tudo foi baseado em Cristo. E hoje a igreja tem que ser totalmente baseada em Cristo. Que este novo pacto, meu Pai, seja trago aos irmãos de uma forma espiritual tão grande que venha impactar o teu ser. Que seja tudo construído dentro deles, meu Pai. Senhor, não queremos, meu Pai, ver milagres, porque isso é externo, mas queremos ver a Tua vida dentro dos irmãos. Queremos olhar para a face dele e ver Ti, Senhor. Queremos olhar para a face dele e ver um Cristo todo-poderoso. Queremos olhar para a face de cada um que aqui está e ver que a Tua glória resplandece neles, meu Pai. Quando Moisés ele desceu daquele monte, Senhor, o rosto dele resplandecia que os irmãos não conseguiam ver. Mas por que, Senhor, João, quando estava naquela ilha de Patmos, olhou para a sua face mesmo resplandecente e conseguiu ver a Tua face, Senhor? Porque o Teu ser estava dentro dele, Senhor. E quando o Teu ser estava dentro dele, meu Pai, foi possível contemplar a Tua face, Senhor. Te queremos, Senhor. Não queremos, meu Pai, um avivamento no qual está totalmente atrasado, Senhor. Não queremos um avivamento baseado em Joel, Senhor, mas queremos trazer de volta o princípio de Ti, meu Pai.
o verdadeiro avivamento, Senhor. O Senhor é o verdadeiro avivamento, meu Pai. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, meu Pai. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. Mas nós retribuímos com gratidão todo esse amor, meu Pai. Vivendo direcionado a Ti, Senhor. Vivendo buscando a Ti cada vez mais. Vivendo a Tua face, Senhor. Oh, Senhor, não nos tira desse ambiente, meu Pai. Queremos permanecer em Ti, Senhor. É por isso que Davi, ele reconheceu que tudo aquilo que foi conquistado, aquilo ali não era nada perante os olhos dele. E é por isso que ele virou ao Senhor e disse: Senhor, pode me tirar tudo, mas não tira o Teu Santo Espírito de dentro de mim, porque o Teu Espírito é valioso, é mais valioso do que o ouro, do que qualquer pedra, qualquer prata. O Senhor é mais valioso do que tudo. Ah, Senhor, nós queremos que o mundo Te reconheça, meu Pai. Nós queremos que o mundo reconheça a Ti, Senhor, porque o mundo não Te reconheceu até agora, porque a igreja não Te fez reconhecer, Senhor. Mas o nosso desejo, Senhor, é que o mundo o reconheça, para que o mundo possa viver diante de um governo e não perante as duas águas, Senhor. Não queremos viver mediante um governo que jorra duas águas, mas queremos viver mediante aquele governo que o Senhor falou em Apocalipse, que lá não precisará nem do sol para iluminar, porque a Tua luz iluminará toda aquela cidade santa. Queremos viver iluminados por Ti, Senhor. Queremos viver naquela cidade linda, meu Pai. Oh, Senhor, não queremos viver disputando com ninguém, meu Pai, mas queremos cada vez mais, almejamos aumentar Cristo dentro de nós para ser repartido, assim como naquela ceia o Senhor repartiu o Seu corpo. Assim queremos repartir o Cristo que vive dentro de nós. Oh, Senhor, queremos comer de Ti, porque comemos de Ti não sentiremos fome, Senhor. Bebemos de Ti porque não sentiremos sede, meu Pai. Oh, Senhor, mortifica-nos, Pai, pois Tu és o Santo Todo-Poderoso. A morte física para nós não é nada, Senhor. Não queremos largar legado, Senhor, mas queremos compartilhar o Cristo dentro de nós. Ó Senhor, que se apagam-se as luzes dos homens, meu Pai, e que a luz do Espírito ela seja acesa totalmente dentro de nós. Ó Senhor, não queremos uma luz como um candelabro, meu Pai, mas queremos a Tua luz, porque a Tua luz ela ilumina totalmente o nosso ser, meu Pai. Te amamos, Senhor. Extraiam isso de dentro de vocês. Extraiam a adoração de dentro de vocês. Tirem isso de dentro de vocês. Coloquem isso para fora. Coloquem isso para fora. Te amamos, Senhor. Te amamos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu ser, Senhor. Obrigado pelo Teu ser, meu Pai. Pois Te amamos, Senhor. Te queremos, Senhor. Te queremos, Senhor. Tu és maravilhoso, ó Pai. E Deus poderoso. Tu és poderoso, Senhor. Te amamos, Senhor. Te queremos, ó Pai. Ó Senhor. E Deus Assim como Paulo diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque é por meio daquele que nos amou.
Por isso eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os dominadores, nem os principados, nem as coisas que estão por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura poderá separará a Deus, o Cristo Jesus, o Senhor. Nada poderá nos separar dele. Extraiam essa adoração de dentro de ti. Me descreva Oh, Senhor, em perfeição. te amamos, Pai. E eu não conheço Santo, Senhor. outra canção Não conhecemos, Pai. que Ele descreva em perfeição. Santo, 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 santo. Extraiam isso, santo. Extraiam isso. Ouçam o que o Espírito diz. Deus poderoso. Tu és santo. Santo. Tu és santo, Senhor. Santo. Deus poderoso. Será que você pode dizer isso mais alto, Santo?